aprender a como colocar as metas no papel e conseguir Revista da semana começando e hoje no programa vamos ter um bate-papo sobre como alcançar nossas metas. Também vamos ter dica de saúde sobre um assunto voltado mais para as mulheres. E para fechar ainda vamos aprender uma make de carnaval para você arrasar nas festas. Vamos lá então? Roda a vinheta! E no quadro de hoje vamos aprender a como colocar as nossas metas no papel e conseguir conquistá-las durante todo o ano sem perder o foco. E para conversar sobre isso, eu convidei a profissional Carmen de la Cruz, que é coach de desenvolvimento humano e empresarial. Tudo bem, Carmen? Tudo bem. Que bom. Carmen, me fala, por que é importante todos nós estabelecermos metas pessoais? É importante porque as metas nada mais são que os nossos sonhos fracionados, né? E a verdade é que todos nós temos sonhos, né? Independente de qual seja o sonho, que pode ser ter uma casa maravilhosa, pode ser ter um carro conversível, pode ser ter uma casa para morar, pode ser conhecer a Disney. Independente do que quer que seja, é importante definir quais são essas metas e as ações que vão ajudar a gente a realizá-las. Uhum. E o que as metas nos auxiliam, assim? Para que a gente precisa ter metas? As metas são importantes para auxiliar a gente a aproveitar da melhor maneira possível o nosso tempo, né? Se nós não temos metas, existe aquela sensação de frustração, né? De que o tempo passou, o dia acabou e a gente não fez nada produtivo, né? Aquela sensação de frustração de que os meses passaram, os anos passaram, a vida se foi e a gente não realizou aquilo que gostaria. Então, as metas são importantes para ajudar a gente a viver de acordo com aquilo que nós desejamos, né? Em coerência com aquilo que a gente quer de verdade. Sim. E quais aspectos assim mais relevantes a gente deve levar em consideração para atingir esse objetivo, essa meta que a gente quer? Bom, é importante, em primeiro lugar, que essa meta seja bem definida, tá? Nós utilizamos uma ferramenta, né, que são as metas SMART, ou seja, metas que são específicas, que são mensuráveis, que são atingíveis, que são relevantes e temporais. Ou seja, eu consigo definir exatamente o que é que eu quero alcançar, dentro de que tempo, né? E de que maneira eu vou mensurar se eu alcancei ou não, tá? Se essa meta for bem estabelecida, bem definida, então eu preciso verificar se ela é saudável também, né? Se ela é ecológica, a gente fala, que tem a ver com não privar, por exemplo, outras áreas, né? Não lesar outras áreas da vida em prol dessas metas, né? Não colocar em risco a minha saúde, por exemplo, em prol de uma meta. Isso é importante levar em consideração. Se essa meta está bem estabelecida, ela é uma meta saudável, então eu defino quais são as ações que eu vou ter a partir da preparação que eu tenho. É muito importante a gente considerar a preparação para alcançar essas metas, né? Porque senão é uma sensação de frustração também, né? Se eu defino uma meta que não é alcançável, né, uma meta irreal, então eu tenho uma frustração depois porque eu não vou conseguir alcançar. Então são pontos importantes a se considerar. Legal, legal. E tem algum passo a passo, na verdade existe algum passo a passo que a gente deve seguir para atingir essas metas? Existe sim. Em primeiro lugar, a gente precisa analisar quais são as áreas da vida hoje, né? Como é que estão as áreas da minha vida hoje? Nós somos seres integrais, né? Estamos em várias áreas, né? Nós temos a família, temos o lado profissional, a questão financeira, espiritual, e a gente precisa fazer uma avaliação de como que está tudo isso, né? Como é que eu avalio que eu estou hoje em cada área da minha vida, para então eu conseguir enxergar claramente o que é que eu já alcancei, o que é que não, o que realmente eu desejo realizar a partir do que eu já conquistei, né? Do que eu já tenho, e aí eu estabeleço quais são então, a partir daí, essas metas e defino quais ações vão me levar a elas. Legal, perfeito. E a gente sabe que a constância é algo muito difícil, né? Tipo, continuar, né, focado naquilo.
Como que a gente deve manter o foco nessas metas, nesses objetivos que a gente já colocou no papel e está fazendo? Bom, é muito importante a gente se manter em contato com essas metas, tá? E com essas ações que nós definimos. Tem muita gente que estabelece, né, quais são as metas lá no final do ano e depois durante o ano não abre mais aquela planilha, né? Não abre mais o caderno e essas metas se perdem facilmente. Então é muito importante a gente se manter em contato através de uma ferramenta muito poderosa e simples que é a agenda. Né? Quando eu defino quais são as minhas metas, quais são as ações que eu vou ter para realizá-las, então eu coloco isso na agenda. E aí a agenda se torna uma aliada muito poderosa para o alcance dessas metas. Tá? E uma outra coisa muito importante é que a gente tenha uma rede de apoio bem estabelecida. É importante que os amigos, que os colegas de trabalho, que o parceiro, a parceira, né, esteja alinhado também com esses nossos objetivos, com essas nossas metas, para apoiar a gente. Tá? E os profissionais também, né, estão aí para isso, né? A gente tem esse objetivo. Profissionais de diversas áreas, né, dependendo de qual é a meta específica, o apoio profissional vem ajudar muito para o alcance dessas metas. Sim. E já que você trabalha sempre com isso, né, você é coach de desenvolvimento humano, tem alguma dica que você quer passar para o pessoal, algum livro legal para as pessoas começarem a se inspirar, ou também um filme, um vídeo, tem alguma coisa? Olha, existem vários filmes, existem muitos livros, mas o que eu realmente vou passar, porque eu acredito que é mais palpável, né, para as pessoas, independente do que estejam fazendo, onde estejam, já abraçar essa ideia, mas é que elas se dediquem um tempo, um momento para elas mesmas, né, para elas se conectarem com aquilo que elas têm de essência, com aquilo que elas realmente acreditam e desejam. Muitas pessoas diriam que é bobagem, que é perda de tempo, ou até que é egoísmo, né? Dedicar tempo para si, né? Para pensar no que deseja, do que gostaria. E a verdade é que isso é necessário. Isso é absolutamente necessário. Então eu gostaria de propor, né, que as pessoas parassem, dedicassem um tempo para elas, né, para se conectar com o que elas sentem, com o que elas gostariam, depois colocar essas metas no papel, porque isso é muito mais simples do que parece. Não é nada complexo, não precisa de grandes filosofias, mas a partir desse momento, né, da gente se permitir se dar esse momento de conexão, a gente começa a alcançar, né, os nossos sonhos a partir daí. Tá, joia, que legal. Muito obrigada, viu, Carmen, pelas suas dicas. Obrigada pela oportunidade. Falamos sobre os casos de dengue em Votuporanga, porque a cidade está em situação epidêmica e o bairro do Pozo Bom é um dos locais da cidade que mais apresenta casos da doença. O jornal também falou sobre o Dia Mundial do Combate ao Câncer, dia importante que fala sobre a conscientização sobre a doença e estimula a prevenção. Vamos rapidinho para o intervalo e você não sai daí porque daqui a pouco tem dica de saúde, hein? Eu te espero. Eu mudei todo o meu texto na cabeça. Voltamos e no Dica de Saúde de hoje vamos aprender... Ixi, desculpa, falei errado. Voltamos e no Dica de Saúde de hoje vamos ter uma dica para as mulheres sobre anticoncepcional. E aí, Andressa, pode falar. Olá pessoal da nossa TV Unifev, hoje nós estamos para mais um Dica de Saúde e nós vamos falar sobre pílula anticoncepcional. Você tem alguma dúvida? Então espera um pouquinho que a gente já seleciona tudo com você com o Dr. Júlio Santos. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Muitas dúvidas ainda surgem das mulheres com relação às pílulas anticoncepcionais. Quais são os tipos de pílulas que existem hoje? Bom, primeiro que tudo, muito obrigado pelo convite. Obrigado a você. Bom, então... existem vários tipos de anticoncepcional. A gente aqui já conversou com relação a alguns deles, como por exemplo o DIU, que é um anticoncepcional de barreira. Existem outros anticoncepcionais, como são anticoncepcionais tipo o preservativo. E existe a pílula, que é o nosso tema hoje. A pílula existem de vários tipos. Existem pílulas que são combinadas e existem pílulas que são de medicamentos únicos. A pílula combinada, como o nome fala, tem dois medicamentos, e a pílula única, que é aquela que é utilizada para basicamente puerpério
a pessoa que está em aleitamento, ou pessoa que está no final da menstruação, da vida reprodutiva, perto da menopausa, que tem indicações específicas. Mas então são basicamente essas duas, a combinada e o progestagênio, que seria a pílula única. E aí, como que eu começo a utilizar essa pílula? Bom, então, normalmente se começa, é um ciclo menstrual. Se começa no primeiro dia na primeira semana logo depois do ciclo menstrual, precisamente para saber de que a paciente não está gestante, porque uma pílula com a gestação não é recomendável. Então, tu espera menstruar para ter certeza que não está gestante e tendo primeiro até o 7º dia para começar a primeira caixinha de anticoncepcional. Quando a anticoncepcional é de uso cíclico, ou seja, que você para dar aquela menstruada, faz aquela paradinha para menstruar, nesse momento você inicia entre o dia 1º e o dia 7º, toma 21 comprimidos, que normalmente 21 ou 24 comprimidos, dependendo do tipo de medicamento, e logo depois que você começou, dá uma pausa. Esse período normalmente a paciente menstrua e logo depois começa de novo o ciclo. Então, se tem 21 comprimidos, a paciente toma no primeiro dia da menstruação, vamos supor, toma 21 comprimidos, para por 7 dias e no 8º dia reinicia novamente com outra caixinha. Esse é quando o anticoncepcional é cíclico, aquele que você para ter a menstruação, beleza? E aí, quando eu esqueço de tomar um comprimido, o que eu devo fazer? Eu aconselho de que a paciente tome, por exemplo, a ideia é que ela tome mais ou menos no mesmo horário. Eu recomendo de que ela tome no horário da manhã. Por que motivo? Porque quando você toma no horário da manhã, você tem o dia inteiro para lembrar de tomar o medicamento. Se você toma à noite e esqueceu, você vai lembrar só no dia seguinte. De qualquer forma, em qualquer uma das duas situações, o ideal é você tomar 2 comprimidos, apenas você lembre, na hora que você lembre, já você toma 2 comprimidos e continuar normal. Mas isso pode interferir? Não, até esse momento é seguro ainda. Ah, entendi. Certo. Beleza, então, existem alguns medicamentos que são próprios, por exemplo, para não menstruar. Esse tipo de medicamentos não tem intervalo. Ele, em vez de ter 21 comprimidos, eles vão a ter 28 comprimidos. Então, ela acabou na caixinha, já você inicia logo, imediatamente, outra caixinha. Então, acabou o comprimido, acabou a caixa, começa com outro. Essas pacientes, teoricamente, não deveriam menstruar. Essas pacientes, dependendo do organismo dela, elas ficam o tempo que estiverem usando a medicação sem menstruar. Mas isso faz bem, porque a gente ouve muita mãe e avó falar: ai, menino, tem que menstruar, porque senão o que vai fazer com esse sangue que vai ficar no corpo? Sim, isso é um mito bastante importante. Não faz mal, não. Partindo da base de que, fisiologicamente falando, o normal seria não menstruar. Vou te colocar um exemplo que eu escutei com um professor em uma palestra. Ele falava o seguinte: se tu tem uma cachorrinha dentro de casa e você fica com ela 5 ou 6 meses sem que um cachorro namore com ela, essa cachorrinha vai acabar menstruando. Isso é normal, uma cachorra menstruando? Não é. É uma coisa, a menstruação é uma coisa social. A mulher foi feita para quê? Amamentar, engravidar com 13, 14 anos no primeiro ciclo menstrual, logo amamentar, um ano amamentando, teoricamente também não menstrua, imediatamente engravidar de novo. Só de que socialmente isso não é viável, porque senão a mulher passaria a vida dela engravidando e cuidando de filho, né? Não é essa a ideia. Então, mas o normal seria isso, que ela nunca menstruasse. Então, partindo desse ponto de vista, o uso de medicamentos para não menstruar é considerado como normal, faz parte da vida moderna, né? A maioria das pessoas não gosta de menstruar e já que temos esse recurso, é uma boa opção. E aquela pessoa que não faz esse remédio que é emenda, mas, por exemplo, eu tenho uma praia, eu sei que vai vir na época da praia, eu posso emendar uma cartela na outra?
existen medicamentos que son propios para eso. Tengo otros medicamentos, tengo unos medicamentos que son mejores y otros que son peores para esse tipo de situação. Porém, pode ser feito sim, emendar uma com a outra. Só de que na maioria das vezes esse tipo de medicamentos que são feitos para ciclos, eles não conseguem assegurar por muito tempo. Então, por exemplo, ela toma 3 meses e logo depois já começa a ter sangramentos no meio do ciclo, desregula a menstruação. Mas aqueles que são próprios, não. Aqueles que são próprios, ela continua usando de forma contínua e é bem adequado. E doutor, para finalizar, como que existem alguns itens, algumas coisas que a gente usa e que acabam prejudicando na eficácia desse anticoncepcional? Sim, claro, existem alguns tipos de antibióticos, existem alguns tipos de medicamentos que são antiepiléticos, remédios para tratamento de doenças específicas como a tuberculose, mas não são muitos não. Normalmente um ginecologista te vai orientar e te vai falar quais são os medicamentos que são os que poderiam vir a interferir na função de anticoncepcional deste tipo de medicação. Doutor, muito obrigada pela sua participação. A anticoncepcional é uma coisa que faz rotina na vida de uma mulher moderna, mas ainda assim surgem muitas dúvidas e o doutor sanou todas. Muito obrigada. Estamos aqui para servir. Muito obrigada, Andressa, pelas dicas. E agora chegou a hora da gente aprender uma maquiagem exclusivamente para o carnaval. E fiquem tranquilos que é fácil de fazer em casa. E quem eu convidei para ajudar a gente a aprender essa maquiagem é a Amanda Leonardo, que é advogada, mas também é maquiadora. Tudo bem, Amanda? Tudo jóia, graças a Deus, e você? Que bom, eu tô bem. Gente, a Amanda vai ensinar passo a passo essa maquiagem, tá bom? Pra vocês fazerem em casa. Vamos lá, então? Vamos. Bom, aqui ó, eu quero mostrar o olho do lado de cá, que eu já fiz, já tá pronto. Coloquei algumas pedrinhas. A maquiagem basicamente é 2 sombras, pink e amarelo, que tá bem em alta. Sim. Tá? Aí do lado de cá, que eu vou começar a fazer nela, eu já fiz a correção da sobrancelha. Aqui no olho, fecha o olho, na pálpebra, a gente usa um fixador para sombra. Pode ser corretivo, pode ser primer, qualquer coisa. Que grude, né? Sim. E aí, abre o olho. Embaixo já fiz. Embaixo é basicamente lápis preto na linha d'água. E embaixo, rente aos cílios, uma sombra rosa, bem rosa pink. Tá? Aí eu vou fazer na parte de cima junto com você. E qualquer cor dá certo pro pessoal fazer em casa ou não? Dá sim, dá sim. Não, a cor que quiser. Pode escolher 2 cores que ficam legais, né? Que fica uma união legal, igual rosa, amarelo, é bem carnaval. E dá sim. Aqui a gente só dá umas batidinhas com a esponja para tirar as marcações de linha de expressão, tá bom? Certo. Para não ficar marcado a sombra. Eu vou usar essa cor aqui, tá? Um rosa bem chiclete. E aí você vai jogando com o pincel pra fora, de fora pra dentro, tá vendo? Preenche até um pouquinho além da metade do olho. Reforça bem. Tá vendo que aqui embaixo caiu um pouquinho? A gente vem com o pincel, só vai com o pincelzinho. A pele já tá pronta dela, né? Tá bem selada com pó debaixo do olho. Então não tem problema, tá bom? De borrar nem nada. Só pra reforçar. Depois você vem esfumando nas bordas. Vou usar um outro tom de rosa, que é um pouquinho mais claro que esse que eu usei. Vira um pouquinho mais pra mim. Aí aqui, ó, você pode fazer
jogar pra fora, pra ficar puxadinho, entendeu? Depois, vem com o amarelo no cantinho. Esse amarelo aqui. Bem amarelo. O pincel que eu tô usando é uma linguinha de gato. Pro cantinho é mais fácil. No canto externo eu usei um pincel mais fofinho, de esfumar mesmo. Reforça bem para ficar bem pigmentado. Bem amarelinho. Por isso que é importante a gente passar um primer, um corretivo por baixo para fixar a sombra, para reforçar. Agora ela vai abrir o olho, olha lá pra cima, aí você vem aqui no cantinho, embaixo. Como eu disse, eu já passei embaixo, lápis preto na língua d'água e o rosinha rente aos cílios, embaixo. Depois a gente vem aqui no cantinho e joga o amarelinho. Pronto, a sombra é isso. Depois a gente vem e faz o delineado, né? Delineado preto. Fecha o olho. Deixa fechado. Espero secar um pouquinho. Esse que eu tô usando é um delineador líquido, mas ele é fosco, então ele seca bem rapidinho. Espera secar e agora a gente vai colar os cílios. A gente vai colar os cílios agora. Coloca a colinha na base dos cílios. Espera um pouquinho. Esse aqui seca rapidinho, mas é bom esperar sempre pra colar. Se a gente colar molhado, ele solta. E aí a gente vai passar o rímel. Abre o olho, olha pra baixo. A gente passa os cílios dela, né? De baixo junto com os cílios postiços. Pra juntar. Agora aqui no rosto eu vou usar um primer, que é pro olho, mas dá pra gente usar, que eu vou colocar em volta do rosto dela. Vem dando batidinhas pra secar um pouquinho. Você põe e vem colando, tá vendo? Pode ser com o dedo mesmo. E é isso aí.
Muito brilho, a gente termina de colar Ficou lindo. o brilho. Pode ser com o dedo mesmo, depois a gente vem com o fixador. Espirra pra durar mais, tá? Esse calor, né, de carnaval também. E é isso. Prontinha pra pular carnaval. Tá linda. Muito obrigada, viu, Amanda, pela sua dica. Espero que o pessoal também de casa tenha gostado. Uma inspiração aí, né, pro carnaval, pras makes. Obrigada, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Obrigada a você também. Gente, o Revista da Semana fica por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado do programa de hoje e até semana que vem. Tchau, tchau.